temível como o exército em ordem de batalha. Levante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor. Em espírito exulta em Deus meu Salvador. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Eu convido a estar conosco o Hélio de Maria. Ele é missionário da comunidade mariana. Estará partilhando conosco. Vamos estender a mão para ele. Vamos pedir por intercessão da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que lhe conceda as graças necessárias, que o Espírito Santo possa derramar o dom do discernimento, da sabedoria em seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentando. Eu vou falar assim: louvado seja o coração de Jesus, e vocês vão responder: para sempre no coração de Maria. Louvado seja o coração de Jesus. Boa noite. Amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesse dia. Então, como o padre falou, me chamo Hélio Maria. Eu tenho 33 anos de idade. Sou casado e quase não tenho filhos, só 5 filhos. Casado em 7 anos, 5 filhos. Onde isso vai parar, hein? Eu e minha esposa somos abertos à vida, queremos ter uma família numerosa e estamos tentando fazer a vontade de Deus. Eu faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. E o lema de vida da nossa comunidade é para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Esse é o desejo do meu coração nesta noite, que Nossa Senhora seja mais conhecida, amada e honrada. Como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, esses dias que nós estamos tendo de formação, de preparação para essa grande solenidade da Imaculada Conceição, deve nos levar exatamente a isso: conhecer, e conhecendo nós iremos amar a Santa Mãe de Deus. Bom, te convido você, que tiver trago a Sagrada Escritura, a pegar comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo de 26 em diante.
Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 em diante. Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, disse-lhe o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Amados irmãos, o tema desta noite, nós iremos falar das virtudes de Nossa Senhora. É muito importante conhecer as virtudes de Nossa Senhora, porque um documento da igreja chamado Lumen Gentium diz que a verdadeira devoção não consiste somente numa devoção sentimentalista, estérea, que não produz em nós frutos. A verdadeira devoção a Nossa Senhora é aquela que nós imitamos as virtudes de Nossa Senhora. Então hoje, mais do que nunca, graças a Deus, a devoção à Virgem Maria tem crescido. Mas é importante nós também sabermos o que é a devoção. A palavra devoção significa doação. Santo Tomás de Aquino diz que é um dar-se prontamente. Quando eu abro a boca para dizer que eu sou devoto da Virgem Maria, quer dizer que eu devo me dar a ela, me doar a ela. E sobretudo imitar as virtudes dela. Por isso, um santo da igreja chamado São Leonardo de Porto Maurício, ele nos faz uma pergunta e ele mesmo nos responde: quem são os verdadeiros devotos da Virgem Maria? Dizia o santo: aquele que são inimigos do pecado. Santo Afonso fala que quando nós vivemos de maneira contrária a Nossa Senhora, nós mostramos com a nossa vida que não queremos ser filhos dela. Então é imitar realmente as virtudes dela, querer parecer com ela, e olhar para as virtudes de Nossa Senhora por meio de uma verdadeira devoção ou da consagração, né? Existe tantas, mas de modo especial a consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort é exatamente entrar na escola daquela que o Papa Paulo VI chamava de mestra da vida espiritual. É deixar com que Nossa Senhora exerça sobre nós o seu papel e a sua função de mãe. Quando a igreja chama a Virgem Maria de mãe da igreja, já ensinava São João Paulo II que uma mãe não só gera uma criança, mas além de gerar uma criança, o que mais uma mãe faz? Ela ensina, ela educa e ela forma. A devoção à Virgem Maria deve causar isso em nós, nos ensinar, nos educar e nos formar segundo a fé da igreja, nos formar naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, deixando então ela ser a nossa mãe, a nossa mestra da vida espiritual. E penso eu que ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ensinar como que se ama, como que se adora, como que se serve a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pensa bem, ninguém melhor nos conhece senão nossa mãe, é verdade ou não? Do que aquela que nos carregou por 9 meses no ventre. Nenhum outro santo experimentou, se uniu a Deus como a Virgem Maria. Até porque nos ensina São Pedro Crisólogo que Deus habita no ser humano de diversas formas, mas em Nossa Senhora habitou de maneira única, se tornando a mesma coisa com ela. Qual um outro santo carregou Deus no ventre a não ser a Virgem Maria?
Qual um outro santo deu de mamar ao seu Deus a não ser a Virgem Maria? Qual um outro santo Deus olhou para ele, ela, melhor dizendo, e lhe chamou de mamãe? Então a Virgem Maria é aquela que pode nos ensinar muitas coisas a respeito de nosso Senhor. Como diz São Luís, falando dos 33 anos de vida do nosso Senhor, lógico, no tempo cronológico, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus existe desde toda a eternidade, mas quando Ele entra na nossa história, dos 33 anos de vida, o Evangelho de São Lucas diz que Ele começa a pregar por volta de 30 anos, então Ele ficou mais tempo em casa com sua mãe. Por isso ela tem muita coisa para nos ensinar a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então meditar um pouco nas virtudes de Nossa Senhora. A primeira virtude, nós vamos nos basear nesse livro, Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, onde o santo vai falar de 10 virtudes de Nossa Senhora. Começa pela virtude da humildade, já que os santos padres da igreja diz que a virtude da humildade é a base para todas as outras virtudes. E de fato Nossa Senhora é uma mulher profundamente humilde. E o santo fala alguns pontos das virtudes de Nossa Senhora. O primeiro ponto, ele diz assim: o primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesma. Qual era o conceito que Nossa Senhora tinha dela? Nós lemos aqui em Lucas 1:38, o que ela disse para o anjo? Eis aqui a escrava do Senhor. No Cântico dos Cânticos, lá no Magnífica, que também no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 46 em diante, ela vai mais na frente, ela diz: ele olhou para a humildade da sua serva. Veja que a Virgem Maria se põe como serva, vê que a Virgem Maria se põe como escrava. Aí está o conceito modesto que a Virgem Maria tem dela mesma. Às vezes nós encontramos uma pessoa cheia de orgulho, de vaidade, de soberba, enfim, e às vezes nós usamos aquela expressão: fulano parece que tem um rei na barriga. Não é assim que a gente fala? Usa essa expressão aqui também ou só lá no entorno de Brasília? Ela é aquela que tinha realmente o rei na barriga. Porém, a Virgem Maria foi extremamente humilde. O segundo ponto que Santo Afonso nos fala também é efeito de humildade ocultar os dons celestes. Nessa parte, Santo Afonso fala que Nossa Senhora, diante da grande graça que ela recebeu de se tornar a mãe de Deus, ela ocultou isso diante de todos, até mesmo do glorioso São José. São José, então, conhecendo a santidade de Nossa Senhora, não conseguia entender como ela estava grávida. Não podia duvidar da sua virtude, da sua pureza, daquilo que era a sua castidade, mas não sabendo o que se passava por ela, porque, como diz Santo Afonso, ignorava o mistério da encarnação, até porque Nossa Senhora não havia falado. Então ele pensou em deixá-la secretamente. Diferente de nós, que qualquer experiência com Deus, abrimos a boca, queremos falar para os outros aquilo que Deus inspirou no coração, ou aquilo que nós experimentamos, a Virgem Maria, pelo contrário. Como nós lemos no próprio Evangelho também de São Lucas, ela é aquela que guardava tudo no seu coração. O humilde recusa os louvores, referindo-se todos a Deus. Foi exatamente isso que a Virgem Maria fez quando Santa Isabel exaltou ela, dizendo: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Nossa Senhora pegou toda esta exaltação, esse louvor que foi dado a ela, e ela transferiu para Deus, cantando e rezando o Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Outro ponto que Santo Afonso fala: é próprio do humilde prestar serviço. Veja que Nossa Senhora, quando ela entra na casa de Santa Isabel, nós temos, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 39 a 45.
quando ela entra na casa de Santa Isabel, nós vamos ver uma admiração dela, dizendo, lá no versículo 43, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. São Bernardo diz, mais admirável ainda era o motivo da visita. Porque qual era o motivo da visita? Ela estava indo lá para servir. Como também em Caná. Por que a Virgem Maria viu que faltava vinho? O Evangelho não fala do casal chegando até ela e pedindo para que ela intercedesse a Nosso Senhor, porque eles não tinham mais vinho. Mas porque a igreja diz que ela estava ali servindo. Então é próprio dos humildes também prestar serviço a Deus e também ao próximo. O humilde gosta de uma vida retirada e desaparecida. Aqui Santo Afonso vai falar tantas coisas bonitas de Nossa Senhora. Com razão tornou-se a primeira, a que era a última, porque sendo primeira se fez última. Então Nossa Senhora foi aquela que também escolheu o último lugar. É bonito porque aqui Santo Afonso vai explicar também o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 46, quando cita que Jesus estava pregando e sua mãe estava do lado de fora. A Virgem Maria não quis entrar ali, até para não interromper o filho, como o próprio Santo Afonso aqui coloca. Diferente de umas interpretações erradas que nós vemos, quando a resposta de Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus não está desprezando ela, mas na verdade está exaltando, dizendo que a mãe dele é aquela que ouve a palavra. Até porque Nossa Senhora é a mulher da palavra. Qual foi a resposta dela para o anjo, quando nós lemos aqui? Faça-se em mim segundo a tua palavra. No Evangelho de São Lucas é tão bonito que põe esse contexto logo depois da parábola do semeador, para mostrar para nós que a Virgem Maria é aquela que acolhe a palavra, aquela que guarda a palavra no seu coração e que também medita no seu coração. Os humildes ama finalmente o desprezo. Eis porque não se lê que Maria Santíssima apareceu em Jerusalém no domingo de Ramos, quando seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo. Mas na ocasião da morte de Jesus, não receou aparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer como mãe de um sentenciado, de alguém que iria morrer como de uma morte criminosa. Olha que bonito, né? Nossa Senhora que não procurava a glória, mas só os desprezos. Nos momentos de glória, de exaltação do Senhor, o Evangelho não fala da presença de Nossa Senhora. Mas a Virgem Maria quis estar presente principalmente no momento da humilhação, no momento em que o Senhor morreu no madeiro da cruz, para que todos olhassem para ela e dissessem, eis ali a mãe do criminoso, eis aí a mãe do maldito, porque quem morria na cruz era visto como maldito. Veja como Nossa Senhora pode nos ensinar de maneira tão profunda, nós também vivermos a nossa humildade. Um pouco mais na frente, Santo Afonso até fala que Nossa Senhora, ao entrar na casa de Santa Isabel para servi-la, quando o menino São João Batista nasce, não se fala mais da presença de Nossa Senhora. Santo Afonso fala que ela foi embora prontamente, até porque não queria receber louvores, não queria receber agradecimentos. Veja como Nossa Senhora pode nos ensinar a servir. Ela é diferente de nós, que às vezes servimos na igreja para sermos reconhecidos. Eu vou embora porque o Padre Alexandre, o Padre André não reconheceu o meu trabalho, não elogiou o trabalho que eu fiz. Isso pouco se importava para Nossa Senhora. Quando eu dava formação lá no início da comunidade, até hoje nós tocamos nesse assunto, quando ela foi para a casa de Santa Isabel servir, aquela que tinha um rei na barriga e aquela que talvez deveria ser servida, antecipou aquilo que o próprio filho um dia falaria, como no Evangelho de São Marcos, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então a humildade de Nossa Senhora pode nos ensinar muito, como nós também devemos ser humildes. E o verdadeiro devoto dela é aquela que imita as virtudes dela. Precisamos começar por esta virtude,
a virtude da humildade. Os santos, como aqui fala de Martinho de Alberto, um jesuíta, um padre jesuíta, atos simples. Ele gostava de varrer e catar o lixo em honra de Nossa Senhora. O beato José Alamano, preparando os seus sacerdotes e missionários, aqueles que queriam ser missionários de uma congregação que ele fundou, ele dizia que tudo vale para nos ensinar. Desde o varrer o chão com a vassoura, desde da Suma Teológica. Então tudo deve nos ensinar, nos inspirar, como que se serve, sobretudo servir a Deus com humildade. A segunda humildade de Nossa Senhora é a sua caridade para com Deus, o seu amor para com Deus. Como que será que a Virgem Maria amava o nosso Senhor? Santo Afonso diz assim: foi tão cheia do divino amor, e nesse amor excedeu todos os anjos e homens, como diz São Bernardino de Sena. Com razão, a chama São Francisco de Sales de rainha do amor. Não houve um lugar onde Deus mais foi servido, amado e adorado, senão no ventre de Nossa Senhora. Nenhuma outra criatura amou, serviu e adorou a Deus de uma maneira tão profunda como Nossa Senhora, a ponto de Ricardo agora eu não lembro se é de São Vito ou de São Lourenço, aqui ele não explica. Ele diz assim: até os serafins, olha como o amor dela para com Deus era imenso. Até os serafins, exclama Ricardo, podia descer do céu para aprender no coração de Nossa Senhora a maneira que se deve amar a Deus. Serafim significa aquele que arde. Então o serafim, um dos 9 coros dos anjos, é aquele que arde de amor por Deus. É aquele que é abrasado, incendiado de amor por Deus. Veja, até mesmo aqueles anjos que ardem de amor por Deus, poderia descer do céu e aprender no coração dela como que se ama a Deus. Se um ser angélico, de puro espírito, poderia aprender no imaculado coração da Virgem Maria como que se ama a Deus, será que nós não temos algo para aprender com ela? E tantas outras coisas que o santo vai falar, que eu quero citar alguns. Tanto abrasou o amor divino, que nada de terreno lhe prendia nas suas inclinações. Nossa Senhora tinha um coração tão abrasado de amor por Deus, que nada na terra prendia o seu coração. Por isso nós devemos aprender dela esta virtude, para que também o nosso coração deixe de ser mais terreno, para que nós possamos aspirar mais às coisas do céu. Desapegar daquilo que passa e nos apegar naquilo que é eterno. Eu tenho, por graça e misericórdia de Deus, viajado o Brasil inteiro, também experiência fora do Brasil, e muitas vezes eu falo que eu me preocupo um pouco com a espécie católica que nós encontramos hoje. Veja, nesse período de crise, por exemplo, financeira, embora esta não é a maior crise, a nossa maior crise hoje é uma crise de fé. Um empresário que o seu negócio não está indo bem, se ele está falindo, ele não vai dormir, ele não come, ele chora e cai numa depressão. Mas nós somos capazes de dormir tranquilamente no pecado mortal. Nós não choramos no grande perigo que nós estamos correndo, estando em pecado mortal. Dormimos tranquilamente. Veja o perigo do qual nós vivemos hoje. E tudo isso porque nos falta amor. Lembra do que Jesus disse no Evangelho de São João? Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Então que a Virgem Maria possa nos ensinar a amar a Deus. Quando Maria Santíssima na terra trazia o menino Jesus no colo, bem se podia dizer dela que era um fogo levando outro fogo. Mas na frente aqui, o santo compara o coração de Nossa Senhora como a sarça ardente, que ardia, mas não se consumia. A Virgem Maria tinha um coração tão incendiado, tão abrasado de amor por Deus, diferente do nosso coração que é frio, gelado, indiferente. A Virgem Maria jamais experimentou na sua alma a frieza para com Deus, a indiferença para com Deus. A Virgem Maria jamais teve um coração tíbio, como muitas vezes é o nosso. Não, o coração dela era incendiado e abrasado de amor. De fato, explica Santo Ildefonso,
Como fogo encandece o ferro, assim o Espírito Santo abrasa Maria Santíssima, a ponto nela brilhar somente o fogo do Espírito Santo e manifestar-se a chama do divino amor. E é Santo Tomás de Vila Nova que diz que o coração dela é semelhante à sarça ardente. Maria Santíssima revelou a Santa Brígida que no mundo nunca teve outro pensamento, outro desejo, outra alegria, senão a Deus. Olha que profundo. Sempre direcionada para Deus, com o coração sempre abrasado de amor para com esse Deus, com o coração sempre entregue diante do altar de Deus. Maria não vivia repetindo atos de amor à maneira dos santos, mas por singular privilégio, ela foi toda a sua vida um ato único e contínuo de amor. Veja que os santos sempre repetiam atos de amor a Deus. A Virgem Maria não repetia atos de amor. A sua vida foi um contínuo ato de amor. Diariamente amava a Deus, diariamente desejava a Deus, diariamente aspirava estar com Deus. Era a sua maior alegria, como São Luís coloca no tratado, chamando ela de alma mater, mãe amada, secreta e escondida, que ainda está dentro da questão da virtude de sua humildade. O seu maior atrativo era ser desconhecida de todos, para ser conhecida somente por Deus. Veja como Nossa Senhora, então, de fato, era esta mulher inclinada. O seu amor era tão profundo para com Deus, que olha que bonito. Santo Ambrósio, ele afirma que enquanto o seu corpo repousava, vigiava a sua alma. Os santos vão chegar a dizer que pela graça de Deus na vida de Nossa Senhora, pelo seu coração abrasado, incendiado de amor por Deus, eles vão dizer até mesmo isso, que mesmo quando a Virgem Maria dormia, a sua alma velava. Como está no Cântico dos Cânticos, que diz assim, lá em Cântico dos Cânticos 5, 22, né? Eu dormia, mas o meu coração velava. Realiza-se assim na Virgem a passagem do provérbio, que diz assim: a candeia não se apagará de noite, mesmo dormindo, a chama do seu amor nunca se apagou. O seu coração estava sempre abrasado de amor. Essa Virgem, né, na Bahia, em Candeias, tem um santuário dela, Nossa Senhora das Candeias. Dessa candeia que mesmo de noite não se apaga. E tantas outras coisas os santos vão colocando a respeito dela. Outra virtude de Nossa Senhora é a sua caridade para com o próximo. E Santo Tomás, ele vai dar uma razão porque Nossa Senhora também ama o próximo. Nos ama como filho, mas também nos ama como próximo. Uma das razões que Santo Tomás apresenta é que quem ama a Deus, ama todas as coisas por Ele amado. Então veja uma contradição da doutrina protestante que diz que ama a Deus, mas não ama a Virgem Maria. Quem ama a Deus, ama todas as coisas que por Ele é amado. Por isso, olha só, um dia Santa Catarina de Sena disse assim: meu Deus, quereis que eu ame o próximo, e só a vós eu posso amar. Ao qual lhe respondeu o Senhor: quem me ama, também ama tudo aquilo que é amado por mim. Veja um canto protestante que, graças a Deus, não é o caso de vocês, né? Mas quantos católicos canta e que é errado? Quero amar somente a ti. É a mesma fala da santa: Senhor, tu quereis que eu amo o meu próximo, mas só posso amar a ti, só quero amar a ti. Do qual o Senhor, reprovando Santa Catarina de Sena, disse para ela: quem me ama deve amar tudo aquilo que por mim é amado. Nossa Senhora também ama cada um de nós como filho, mas também como próximo, porque a Virgem Maria sabe o quanto Deus nos ama. A Virgem Maria sabe o quanto nós custamos caro para o nosso Deus, porque ela esteve aos pés da cruz. Ela percebeu, né, como que foi que o Senhor nos comprou, como diz o apóstolo São Paulo, nos comprou por um alto preço. Ora, como nunca houve
e nem haverá quem ama a Deus mais do que Nossa Senhora, tampouco nunca houve, e nem haverá mais do que ela alguém que ama o próximo. E aqui Santo Afonso falando deste amor dela para com o próximo, onde nós podemos enxergar o seu amor para com o próximo. Santo Afonso fala, por exemplo, nas bodas em Caná, a Virgem Maria servindo, suplicando ao seu filho que fizesse milagre por aquele casal que já não tinha mais vinho, quando ela visita a sua prima, a sua parenta Santa Isabel, e tantas outras realidades de Nossa Senhora, mas de maneira bem profunda, diz Santo Afonso, mais brilhante prova desta grande caridade mais brilhante prova desta grande caridade não nos pôde dar do que oferecer o seu Filho à morte pela nossa salvação. A maior prova da caridade de Nossa Senhora para conosco foi o seu consentimento na entrega do seu Filho na cruz para a nossa salvação. A Lumen Gentium diz que assim, e o próprio catecismo também, que Deus quis o consentimento dela para o momento da encarnação. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, e o Verbo se encarnou no ventre dela. O mesmo Deus Pai também quis o consentimento dela no momento da cruz, no momento da dor. Por isso, um texto atribuído a São Boaventura coloca na boca de Nossa Senhora aquilo que está no Evangelho de São João 3,16. Tanto amou o mundo, que para salvá-lo entregou à morte o seu Jesus, o seu único Filho. Não está escrito no Evangelho? Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das maneiras que nós mais podemos enxergar a caridade dela para com o próximo foi quando nós olhamos o consentimento dela para a imolação do seu Filho no madeiro da cruz para a nossa salvação. Depois Santo Afonso fala que não diminuiu esse amor de Nossa Senhora para conosco agora que ela se encontra no céu. É bonita, a Lumen Gentium diz que Nossa Senhora está no céu trabalhando. Às vezes eu brinco, não pense que Nossa Senhora está no céu deitada na rede, tomando água de coco. Ela está trabalhando. Como que ela está trabalhando? Rezando por nós, intercedendo por nós. No céu a Virgem Maria continua exercendo a sua caridade para conosco, suplicando ao nosso Senhor pelos seus filhos que caminham no vale de lágrimas. O Santo Curadá já dizia isso em outras palavras, até mesmo antes desse concílio, quando ele diz assim: nem o paraíso pode Nossa Senhora gozar tranquilamente, pois ela é como uma mãe que só descansará quando o último filho chegar em casa. Sabe a imagem daquela mãe que tem um filho perdido no mundo? Deu meia-noite, o menino não voltou para casa, 1, 2, 3 horas da manhã chegou abençoado em casa. A mãe só vai dormir quando o filho chega em casa. Assim está a nossa mãe no céu. Só vai gozar tranquilamente o paraíso quando os seus filhos chegarem em casa. Olha que coisa bonita. Assim ela também exerce, mesmo estando no céu, a sua caridade para conosco. A quarta virtude de Nossa Senhora é a sua fé. Aqui Santo Afonso cita Santo Irineu dizendo: acertadamente, tal se chama, diz Santo Irineu, porque o dano que Eva, com a sua incredulidade, causou, Maria reparou com a sua fé. Veja que Eva foi incrédula à palavra de Deus, à ordem de Deus. Quando Deus disse para que ela não tocasse naquele fruto, e Eva desobedeceu a Deus, caindo na sedução da serpente, Nossa Senhora repara a falta de fé de Eva com a sua fé, acreditando na anunciação do anjo, dando o seu consentimento e gerando a vida. Por isso um texto atribuído a Santo Agostinho diz: dando Maria Santíssima o seu consentimento à encarnação do Verbo, abriu os homens o paraíso para com a sua fé. Aqui Santo Afonso também compara o questionamento dela.
Veja que quando também o anjo anunciou Zacarias, pai de São João Batista, ele questiona: como é que se daria isso, se sua mulher é estéril? E Zacarias ficou mudo. Nossa Senhora também questionou o anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? E por que Nossa Senhora não ficou muda e Zacarias ficou mudo? Santo Afonso, citando tantos outros santos, vai dizer: porque o questionamento de Zacarias era de maneira incrédula, da virgem não. Se nós pararmos para meditar nesse texto, né, o anjo anuncia a ela, parece que ela questiona, e quando a coisa exige dela ainda mais uma fé, porque quando o anjo diz assim, bom, será por obra do Espírito Santo, em questão de fé, eu acho que se tornou mais difícil, sim ou não? Como é que uma mulher engravida sem ter contato com um homem? Sem ter contato com o espermatozoide masculino? Isto, só Deus poderia nascer assim. Exigiu de Nossa Senhora ainda mais com que ela professasse ou vivesse a sua fé. E depois que o anjo parece que torna a coisa mais difícil, ela vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela vai dar o seu sim, o seu consentimento, o seu faça-se. Santo Afonso citando, olha como que era a fé dela. Via o filho na manjedoura de Belém e acreditou que ele era o Criador do mundo. Viu fugir de Herodes, sem entretanto deixar de crer que ele era o verdadeiro Rei dos Reis. Viu ele pobre e necessitado do alimento, mas reconheceu o seu domínio sobre todo o universo. Viu reclinado no feno e confessou o onipotente. Observou que ele não falava e venerou-lhe a sua infinita sabedoria. Viu chorar e bendisse com as delícias do paraíso. Viu finalmente como morria naquela cruz, e embora outros vacilassem, conservou-se firme, crendo sempre que ele era o Deus. Junto da cruz estava sua mãe, de pé, como diz em São João 19, 25. Quando São João diz que ela está ali de pé, não é uma questão simplesmente física, de estar de pé, mas o pé também simbolicamente a sua fé inabalável. É tão bonito que Santo Antonino, quando falava, antigamente se tinha, tiraram da liturgia das horas, tinha o ofício das trevas, que se rezava, se eu não estou enganado, de quinta-feira para sexta-feira, tinha um candelabro com 15 velas, e deixava uma única vela acesa, do qual Santo Antonino disse que esta vela simbolizava a fé de Nossa Senhora. Eu quero falar isso de maneira proposital, porque a maior crise que nós enfrentamos hoje não é uma crise financeira, mas é uma crise de fé. Talvez você me pergunte, Hélio Maria, como vamos vencer a crise de fé? Eu falo, voltando os olhos para ela, imitando as virtudes dela e se consagrando a ela. Por exemplo, aqui os santos vão falar que enquanto todos se abalaram e perderam a sua fé, Nossa Senhora permaneceu com a sua fé inabalável. Então esta vela, que simboliza a fé dela. Veja, por exemplo, o que Pedro era antes do Senhor chamar ele. Antes dele ser apóstolo, quando o Senhor chamou ele, ele era o quê? Vocês lembram? Pescador. O que Pedro voltou a fazer depois que Jesus morreu? Voltar a pescar significa voltar à vida velha. Dever de casa, vocês vão ler São Lucas 24, os discípulos de Emaús. Tinham deixado Emaús para seguir o Senhor e agora estão voltando para casa. O texto é claro, eles estão decepcionados com Jesus. Decepcionados. Voltar para Emaús significa voltar para a vida velha. Nós encontramos no Evangelho Maria Madalena desesperada, correndo de um lado para o outro, indo no sepulcro. O Evangelho fala de Nossa Senhora correndo pelas ruas? Não. Nossa Senhora, ela permaneceu com a sua fé inabalável. Nós podemos sobreviver à nossa fé atual, unido a ela, porque ela sobreviveu à maior crise de fé que a igreja já enfrentou um dia. E a maior crise de fé que a igreja um dia enfrentou foi a morte de Cristo no madeiro da cruz. Enquanto todos perderam a fé, Nossa Senhora guardou a fé. Por isso, os santos nos convida a imitar a fé dela, a ter uma fé como ela teve. Por exemplo,
São João Crisóstomo diz assim: quem põe a sua vida de acordo à fé, esse crê de verdade. O mesmo Santo Agostinho também vai dizer: comece a viver conforme o que tu crê, e aí tu estarás crendo de verdade. É necessário, amados, a exemplo de Nossa Senhora, vivermos conforme aquilo que nós cremos. Se nós acreditamos que o Senhor está no Santíssimo Sacramento, por que ainda tratamos Ele como pão? Se abrimos a boca para dizer que Ele está no Santíssimo Sacramento, que nós temos fé, que ali é a presença real dEle, por que ainda o abandonamos? Se acreditamos que o céu existe, por que vivemos de maneira contrária? Como se não acreditássemos no céu. Se acreditamos no inferno, que é um dogma de fé da igreja, por que vivemos de maneira contrária àquilo que nós cremos? Então deixamos Nossa Senhora nos ensinar como também termos uma fé viva. Uma coisa bonita que eu acho do tratado, quando São Luís fala dos motivos pelos quais nós deveríamos abraçar a escravidão de amor, se consagrando a ela, como inútil escravo de amor, é que ela vai nos comunicar a sua fé viva. Ela vai comunicar aos seus fiéis devotos, aos seus fiéis consagrados, esta fé. Uma fé inabalável. No tempo difícil que nós estamos vivendo, não podemos mais ser aqueles católicos com fé gelatina. Qualquer um soprinho que dá, já está todo, se abalando. Por qualquer coisinha, deixa a igreja. Aquele católico com fé mimimi, sabe? Mimimi, qualquer coisinha está chorando. Não, precisamos de católicos firmes, autênticos, prontos a dar a sua vida a Deus. Que vai estar com Deus, que vai servir e amar a Deus. E também Nossa Senhora, como diz o próprio São Luís no tratado, que está com ela, não só em Caná, mas também no Calvário. Isto é, não está com Nossa Senhora só no momento de glórias, de consolação, mas também está com ela no momento da aridez, da noite escura, do deserto da nossa vida. A quinta virtude de Nossa Senhora é a sua esperança. Diz assim o santo: possuindo Maria Santíssima a virtude da fé por excelência, teve também por excelência a virtude da esperança. Aqui eu quero citar algumas coisas sobre esta esperança de Nossa Senhora. Como, por exemplo, na chegada do nascimento de Nosso Senhor. Fala que a Virgem Maria quis abandonar-se profundamente na providência divina, na certeza de que aqui é o momento em que Herodes queria matá-lo, seu filho. Veja a esperança e a confiança dela. Ela se abandonou plenamente na providência divina, na certeza que o próprio Deus viria defendê-la, defender o seu filho. Também fala que ela se abandonou na providência divina, na certeza também que Deus iria defender a sua inocência. Por isso, ela não falou nada para São José. Aqui vai mostrando as esperanças, como Nossa Senhora exercia essa virtude. Igual confiança mostrou também na providência, quando São José, avisado de sonho, de que era necessário fugir para o Egito. Ainda na mesma noite partiu para longe, na penosa viagem a um país desconhecido, sem provisões, sem dinheiro e sem outro acompanhamento senão o do menino Jesus e do seu pobre esposo. Aqui é bonito que tem um dos santos que fala bem assim: por que que o anjo... esse aqui é na parte da obediência, Por que que o anjo disse para São José e não para Nossa Senhora? Para que ela pudesse exercer a virtude da obediência. São José falou: Deus me avisou em sonho, devemos pegar o menino e partir. Ela simplesmente obedeceu. Mais na frente nós vamos ver isso. A outra virtude de Nossa Senhora, a sexta, é a sua castidade profunda. Os santos falam, que ninguém ensinou ela e nem deu modelo a ela, por exemplo, na questão da virgindade. Com quem a senhora aprendeu, a mãe? A ser virgem. Os santos falam, com ninguém. Por isso ela é chamada de primeiro exemplo da virgindade e tornou-se modelo para todos os outros. Então essa castidade de Nossa Senhora, a pureza de Nossa Senhora, tanto que é um dogma também de fé, a sua Imaculada Conceição.
Hoje, mais do que nunca, precisamos também aprender dela esta pureza. Né? O santo chega a falar até da modéstia no olhar que Nossa Senhora tinha, sobretudo os homens, né? Ter a modéstia no seu olhar para a mulher não como um objeto sexual, mas como um templo de Deus, como um santuário sagrado de Deus. As mulheres olhar para a pureza, para a castidade, a santidade de Nossa Senhora e aprender dela como que se veste. Uma roupa que não cabe para a Virgem Maria também não deve caber para mim. Deixar com que ela seja o nosso modelo, nos ensinando a viver esta grande virtude da castidade. Na opinião de São Gregório Nazianzeno, a Santíssima Virgem era tão amante dessa virtude da castidade, que para conservá-la estaria pronta a renunciar à dignidade de ser mãe de Deus. No século II, se falavam que Nossa Senhora já tinha feito um voto a Deus, de viver a sua castidade, um voto de virgindade. Por isso também ela questiona o anjo, como se dará isso? E quando o anjo diz que não seria por obra humana, não teria participação de homem, mas seria por obra do Espírito Santo, então ela vai dar o seu consentimento. Porque aqui, como na linha de pensamento do santo, ela amava tanto essa virtude da castidade, que estava disposta a deixar ser mãe de Deus, só para viver essa grande virtude, né, da castidade. Aqui também a sétima virtude, a sua pobreza. Alguns santos vão falar que Nossa Senhora também tinha feito voto de pobreza. Afirmava muitos autores, diz Santo Afonso, que a Virgem Santíssima fez voto de pobreza. De fato, nas revelações a Santa Brígida, lemos estas palavras de Nossa Senhora. Olha o que ela diz: desde o começo prometi ao meu Senhor nada possuir neste mundo. Como nós estamos falando de pobreza, gente, não é só questão de não ter dinheiro. Porque também podemos ter dinheiro, mas sermos pobres, não ser apegado a isto. Como ela, né, a Santa Escravidão de Amor, nos convida de maneira muito especial a imitar essas virtudes de Nossa Senhora. Nada mais é meu. Não só o que é material, mas até o que é espiritual. Lembra no tratado, quem leu aí, ou quem um dia vai ler, vai perceber isso. São Luís fala que nesta consagração a ela, nós vamos dar a Deus até o que numa vida religiosa não pede. Nós vamos abrir mão até do lado espiritual, de um valor de uma boa obra, de indulgências, daquilo dos tesouros espirituais que a igreja chama. Até isso nós abrimos mão e damos para ela, para que ela aplique a quem quer, como quer e quando quer. Então veja que coisa maravilhosa, viver completamente um desapego. Desapego de tudo, das nossas vontades. Isso também é importante, porque São Bernardo diz assim: desapareça a vontade própria e não existirá inferno. Santo Afonso diz que quando nós preferimos a nossa vontade do que a vontade de Deus, né, num pequeno comentário dele chamado Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, ele nos chama de idólatra, quando nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Então Nossa Senhora pode nos ensinar de maneira tão profunda a viver o desapego. Aqui, por exemplo, ele fala sobre essa questão do desapego de Nossa Senhora. Não devia certamente ter pouco valor os presentes dos santos magos. O que os magos, quando foram adorar o Senhor, levaram? Ouro, incenso e mirra. O que a Virgem Maria fez com esses presentes? Olha que bonito. Fez-lo, porém, Nossa Senhora, repartir com os pobres pelas mãos de São José, conforme nos atesta Santo Antonino. Nossa Senhora, então, pediu ao glorioso São José que repartisse aqueles presentes que tinha valor, que desse aos pobres, porque ela já tinha no seu coração esse voto de viver essa grande virtude da pobreza. Nós podemos também observar essa virtude da pobreza de Nossa Senhora no ofertório, quando o menino Jesus foi ser circuncidado, apresentado no templo. Os que tinham condições, né, de dinheiro, os ricos no caso,
oferecia a Deus um cordeiro, que era mais caro. Os pobres oferecia 2 pombinhas ou 2 par de rolas, né, de rolinhas. Foi exatamente isso que Nossa Senhora ofereceu, segundo o Evangelho de São Lucas 2:24. Esta é a oferta dos pobres. Os que tinham mais condição ofereciam um cordeiro. Então, na própria oferenda, que foi aquilo que foi ofertado na circuncisão de Nosso Senhor, nós percebemos também esta pobreza de Nossa Senhora. Conforme as palavras de um anjo que revelou a Santa Brígida, os bens deste mundo nada valia para Nossa Senhora. Não valia mais do que cisco. Veja, Nossa Senhora não se apegou aqui. Imitar as virtudes e a pobreza de Nossa Senhora também vai nos ajudar nesse sentido. No Tratado São Luís fala que nós somos mais apegados a essa terra do que os sapos. Nós somos apegados aqui. Esquecemos daquilo que está em Filipenses 3:20. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Nós esquecemos daquilo que está escrito na carta aos Hebreus, que nós não temos uma casa permanente aqui, mas estamos em busca daquela futura. Onde está essa casa futura? No céu. Esquecemos que tudo aqui passa. Né? Num livro, eu vi até o padre André Leno, As Máximas Eternas, também conhecida também como Preparação para a Morte. Santo Afonso fala que os mundanos, se tratando das coisas do mundo, queremos ter a casa mais chique, grandiosa, espaçosa. Não que isso seja errado ter isso, né? O problema é o apego. Mas se tratando das coisas do céu, diz os mundanos, se tiver um barraquinho para mim no céu, já está bom, né? Devemos ser ao contrário, aspirar, desejar aquilo que não passa. Trocar o que passa por aquilo que não passa. E por causa do nosso horário, vamos adiantando. A 9ª virtude é a da paciência de Nossa Senhora. Entre outras reflexões de São Francisco de Sales, que Jesus nas bodas de Caná só dirigiu à Santíssima Virgem uma resposta na qual parecia fazer pouco caso do pedido dela, quando disse: mulher, isto compete a mim? A minha hora ainda não chegou. Nessa hora, Nossa Senhora foi paciente, simplesmente olhou para o servente e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E com paciência ela esperava que seu filho fizesse o milagre, e assim também o fez. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante para torná-la mártire da paciência. Quando nós olhamos para ela aos pés da cruz, veja como a Virgem Maria ali ela não perdeu a paciência. Veja como a Virgem Maria ali permaneceu firme com sua fé inabalável. Tem meditações muito bonitas de Santo Afonso falando do sofrimento dela aos pés da cruz. Chorou, sofreu, mas não perdeu a paciência, não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Até porque perder tudo isso é ausência de fé. Lembra João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro? Marta chega até em sua irmã Maria e diz: o mestre está lá fora e te chama. A igreja e a teologia nos ensina que Jesus não entrou naquele lugar, porque naquele lugar reinava o desespero. E aonde há desespero, Deus não está presente. A Virgem Maria pode ter sofrido tudo, mas sofreu com paciência, sofreu sem perder a fé, não se desesperou, não perdeu a esperança. Daí a palavra de São Bernardino de Sena: a crucificada concebeu o crucificado. Então veja, mesmo ali chamando ela, a crucificada concebeu o crucificado, e mesmo assim permaneceu inabalável na sua fé. E tantas outras coisas que o santo vai falando, mas que o tempo não nos permite. Vamos adiantando um pouco. O Papa Gregório Magno: nós podemos ser mártires mesmo sem os instrumentos do martírio, simplesmente guardando a paciência. Nossa Senhora lá em casa quer me ensinar muito. Imagina ter 5 filhos quando começa os 5 chorar, o coro angélico, né? Minha esposa olha para mim, eu falei: tá lá no catecismo, amor, que os filhos são para santificar os pais, né? É uma boa maneira de exercer a paciência, não é? O que faz é tudo pequeno, irmão, escadinha, um atrás do outro, 6, 5, a menina vai fazer 4, aí, ó, desse jeitinho aqui, ó. Coisa maravilhosa, né?
Bom, a última virtude de Nossa Senhora é o seu espírito de oração. Santo Alberto Magno escreve que a Divina Mãe foi, abaixo de Jesus, a mais perfeita na oração, de quanto tem existido e que não hão de existir neste mundo. Então, a oração dela, né? A sua oração, a sua adoração, é bonito. São Pedro Julião fala, por exemplo, depois que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento, subiu aos céus, a Virgem Maria permaneceu ainda 25 anos na terra, diz o santo, para ensinar a igreja como se adora. O santo falou que depois que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento, não houve um lugar onde Nossa Senhora mais esteve, senão diante da presença sacramental, da presença real. A Virgem Maria, que era profundamente oração. Uma mulher, né? Eu costumo dizer que a Virgem permaneceu mais ajoelhada do que em pé. Uma vida entregue, de uma oração contínua, de uma oração constante. Né? A Virgem Maria viveu muito bem aquilo que nós rezamos na missa. Coração ao alto, né? Nosso coração está em Deus. A vida dela era uma contínua oração. Uma vida completamente entregue. E assim nós também devemos imitar essa virtude de Nossa Senhora, sobretudo hoje. Eu, quando começo a fraquejar na minha vida de oração, eu gosto de lembrar uma frase do Santo Curadas que diz assim: quando o demônio quer destruir uma alma, a primeira coisa que o demônio faz é apartar esta alma da vida de oração. Estou me afastando da vida de oração, é um sinal que o inimigo está preparando algo para a destruição da minha alma. A oração tão necessária que Santo Tomás de Aquino diz que depois do batismo, nada nos é tão necessário para ser salvo como a oração. Por isso Santo Afonso vai dizer: quem reza se salva e quem não reza se condena. Por isso Santa Teresa d'Ávila vai dizer que quem deixa de rezar é como alguém que se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Então que Nossa Senhora, que tinha uma alma orante, nos ensine a orar, nos ensine a adorar, nos ensine a servir. O santo apresenta 10 virtudes de Nossa Senhora, porém podemos dizer que as virtudes nela eram infinitas. Tantas outras virtudes não exerceu Nossa Senhora, tantas outras coisas não fez a Virgem Maria. Então entra nesse período, né? Amanhã ainda vocês têm, eu acho, se eu não me engano, o último dia, depois a grande solenidade, mas que não passe só por aqui, que não termina aqui, mas que eu possa olhar para ela e deixar ela ser a mestra da minha vida. Deixar a Virgem Maria me conduzir, deixar a Virgem Maria me levar ao mistério de Deus. E quando eu falo isso, gente, eu quero dizer nas pequenas coisas para a gente rezar. Lembra quando eu dizia que ela era a nossa mãe? Nas pequenas coisas. Talvez você seja como eu, não consigo fazer grandes coisas, mas procuro fazer pequenas coisas. Procuro viver o ordinário, mas com amor extraordinário. Ao acordar, fazer o sinal da cruz e ali já pedir bênção para ela. Ela não é minha mãe? Quando eu tenho que tomar alguma decisão difícil na minha vida, eu gosto de pegar o terço, o rosário, ir para diante de umas suas imagens e pedir a ela conselho. Quantas vezes não chora aos pés de Nossa Senhora? É bom falar isso porque vocês acham que a gente não chora. Eu também choro, viu? E um dia eu fui chorar diante de uma imagem dela. E chorando, eu senti assim no coração um desejo de colher minha lágrima. Coloquei na palma da mão dela. E me vinha ao coração naquele dia Nossa Senhora dizendo assim: que todos aqueles que ofertaram a ela sua lágrima de amor, essa mesma lágrima de amor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Nós temos uma mãe poderosa no céu. Nós temos uma mãe que nos ama. Nós temos uma mãe que está lá no céu rezando, velando por nós. Nós temos uma mãe que suplica dia e noite a Deus por nós. A exemplo daquela mãe, como se falava. Se o tempo me permite, eu queria falar só um pouco do meu testemunho, porque o testemunho nos prende tanto. Vocês estão hoje diante de uma pessoa que por graça e misericórdia de Deus viaja para pregar, mas quem era o Hélio Maria antes? Minha mãe me consagrou a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre dela. No dia do batismo, me entregou novamente nas mãos de Nossa Senhora. Eu aprendi a rezar o texto na casa do meu avô quando tinha 5 anos de idade. De repente, comecei a viver coisas difíceis dentro da minha casa.
Meu irmão começou a me rejeitar, dizia que não me amava, que me odiava, que eu não era irmão dele. Meu irmão chegava do serviço com dinheiro no bolso, chamava meu irmão mais novo para ir lanchar, eu queria ir junto, e tinha que ouvir meu irmão dizendo assim: você não vai porque eu te odeio. Naquela época, eu tinha uns 9 anos, eu ficava chorando e pensando o que fiz para o meu irmão me odiar, e não conseguia encontrar nenhum motivo. Meu irmão tinha um som, não podia mexer no som dele, que ele me batia. Olha, isso foi gerando em mim uma revolta, uma tristeza. Minha avó ficou doente, minha mãe se ausentou de casa durante 1 ano, casa e hospital. Veio as falsas amizades, e São Paulo diz em 1 Coríntios 15:33 que má companhia corrompe os bons costumes. Eu fui perdendo os bons costumes que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Resumindo a história, eu me tornei um jovem ignorante, que não queria mais rezar texto, que não queria mais saber de Deus, nem ir para a missa, nem fazer nada daquilo que eram as coisas de Deus. Com 14 anos, naquela época, eu era um jovem que usava bermuda da Ciclone, jaqueta da Adidas, as 2 orelhas furadas com argola, 4 cordão de prata no pescoço, anel, pulseira. Você acha que o meu sonho era pregar a palavra de Deus? Meu sonho era cantar rap. Eu tinha um grupo de rap chamado Retrato do Gueto. Com 14 anos de idade, eu era um jovem que estava escondendo 38 no quintal de casa, andando com pessoas que tinham mais de 5 homicídios nas costas. Uma época escondi mais de 45 balas de 9mm em casa, limpando para um amigo meu vender. Minha mãe chegava, eu cobria um tapete. Minha mãe viu pessoas indo no portão de casa tentar tirar a minha vida. Quantas realidades eu não vi? Vi gente ser assassinado na minha frente. Os piores momentos da minha vida foi quando os meus amigos começaram a morrer. Um rapaz que andava conosco sumiu, 1 semana desaparecido. E dentro de 1 semana a polícia encontrou o corpo no mato degolado. Meu outro amigo levaram ele para uma chácara e retalharam o rosto dele inteirinho de faca. Ele foi assassinado assim. Meu outro amigo foi executado num bar com 10 tiros na cabeça. Meu outro amigo morreu na rua chorando, implorando pela sua vida. O rapaz, sem nenhuma misericórdia, apertou o gatilho. Resumindo, a maioria dos meus amigos morreram. Alguns estão em cadeiras de roda e outros estão presos até hoje. Quando tudo parecia estar perdido para mim, minha mãe recorreu a Nossa Senhora. Chorando no quarto, ela dizia: ele não é meu filho, ele é teu, cuida. E Nossa Senhora, que é mãe e que sabe da aflição do coração, recolheu aquela lágrima de dor que minha mãe estava enchendo as talhas da sua vida e transformou no melhor vinho da graça de Deus. Minha mãe pediu um filho que fosse à missa aos domingos. Eu ia todos os dias, de manhã e de noite. Comecei a ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia dentro do quarto lendo sagrados. Vigílias, cansei de fazer sozinho, rezando meu Ave Maria, rezando o rosário, lendo catecismo, livros que falavam da vida dos santos. Comecei a mudar a minha vida radicalmente. E hoje sou conhecido como Hélio Maria. Minha vida toda entregue a Nossa Senhora como um gesto de gratidão. E enquanto eu estiver vivo nessa terra, será para falar das glórias de Maria e da sua poderosa intercessão na minha vida. Estou falando isso porque isso não deve acontecer só na minha vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, só para a gente concluir com um canto, desse jeito mesmo. O que você quer pedir para Nossa Senhora? Você entregar a sua casa agora, a sua família. A você pedir a Nossa Senhora, peça, amados, não só graças temporais. Nós entramos na igreja, pedimos tudo e não pedimos nada. Eu ser curado de um câncer não quer dizer que eu vou ser salvo. Eu ser curado de uma enfermidade, isso não quer dizer que eu estou salvo. Além de graças, peça também graças eternas. A graça de ser santo, de amar a Deus acima de todas as coisas, de ser um católico melhor. Pedir a Deus a salvação, até porque ninguém de nós sabemos a hora em que a morte virá ao nosso encontro. Então fale agora com Nossa Senhora, no mais profundo do seu coração. Eu queria pedir para o irmão cantar um canto de Nossa Senhora, e nesse canto você vai entregando o seu coração, a sua vida, a sua casa, pedindo graças temporais, mas sobretudo também graças eternas. Vamos cantar e nesse canto vai entregando para a gente encerrar esse momento. Estrela no mar, perfume que agrada a Deus, Rainha dos anjos e nossa Rainha, ao
dia. Gerastes o Salvador do mundo libertador. E nesse canto vai dando o seu coração para ela. Porta do céu. Vai entregando suas lágrimas, suas dores. Luz que emana, Pedindo a ela a graça de nós imitarmos a virtude dela. bendita entre as nações. Qual das virtudes dela que nós ouvimos hoje que eu mais preciso viver? Peça a ela agora no silêncio do teu coração. Porta do céu. Talvez hoje você quer pedir pela sua família. De santidade, Talvez é a restauração do seu matrimônio. por todas Talvez é um filho que está as perdido no mundo. gerações te engrandecerei. Talvez é uma enfermidade física. Talvez é uma enfermidade espiritual. Mas fale com ela agora. Olhos de Deus, Talvez o que nós precisamos hoje é ter intimidade com a Virgem Maria. Talvez você era um filho, uma filha distante da mãe. aos olhos Não existe os filhos pródigos somente do pai. Também existem os filhos pródigos da mãe. Se você estava distante da mãe, distante do texto, distante do rosário, distante do ofício, volta agora para o colo da mãe. Volta agora também para a casa da mãe. Volta para o colo de onde nós nunca deveríamos ter saído. Se fomos fraquejando na nossa devoção, se fomos criando em nós barreiras, porque um amigo, um conhecido, um parente de outra denominação atacou tua fé, porque talvez falou contra Nossa Senhora, deixa agora cair por terra essas barreiras, as dificuldades, os bloqueios, e que possamos como Deus a amou, amá-la como Jesus a amou. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de exaltar a Virgem Maria, pois eu e você nunca iremos exaltá-la como Deus a exaltou. Quem mais exaltou a Deus foi a Santíssima Trindade. Deus Pai, quando escolheu para ser a mãe do seu filho, quando o Filho a escolheu para ser a sua mãe, quando o Espírito Santo a desposou como sua esposa amada. A maior exaltação quem deu a ela foi o próprio Deus. Por isso não tenhais medo. Isso, vai entregando. Vai entregando. Maria, menina dos olhos de Deus, és Maria. Deixa a mãe te pôr no colo. De Deixa a mãe te abraçar. Maria. Deixa a Rainha da Paz trazer paz para você, para sua casa, para sua família. Exaltar. Se já não temos mais fé, deixa a mãe gerar fé em nosso coração. Se não temos mais esperança, como está lá em Eclesiástico 24:24, eu sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da paciência, da santa paciência, como lá está escrito. A mais bela prometida, Deus sim, teu amor nos confirmou. Como um filho, uma filha, fala com a mãe agora. Estrela do mar, perfume que agrada a Deus, Rainha dos anjos e nossa rainha. Para encerrar, cante. Aurora bendita, raiar de um novo dia, gerastes o Salvador do mundo libertador. Porta do céu, luz que emana de Deus, bendita entre as nações, és, ó Mãe.
céu, espelho de santidade, por todas as gerações te engrandecerei. Para a gente encerrar esse momento, vamos fazer a oração que ela mais... Um dia Santa Matilde queria compor uma oração bela para agradar a Nossa Senhora. A Virgem Maria apareceu para ela e falou assim: minha filha, não se dê ao trabalho. No peito assim de Nossa Senhora estava escrita Ave Maria com letras de ouro. E ela disse: você jamais vai compor uma oração que me agrada como a Ave Maria. Então, agradecendo a ela, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Só queria dar um breve aviso, né? Eu vivo completamente da providência divina e a maneira com que eu consigo manter a minha casa é através de alguns materiais de evangelização. Não tenho muita coisa, porque esses dias eu tive em uma outra missão, cheguei em casa e não deu tempo de gravar muita coisa. Mas eu tenho uma coletânea, por exemplo, a coletânea mariana é um MP3 com 10 pregações só sobre Nossa Senhora. Então ali tem muitos anos, né? São 12 anos que eu tenho estudado sobre Nossa Senhora. Você pode levar esse MP3 com 10 pregações que custa R$20 e tem alguns textos. Então, se você puder me ajudar nesta noite, eu agradeço. E aqueles que não puderem me ajudar hoje, materialmente, vocês podem me ajudar espiritualmente, rezando por mim, pela minha casa, pela minha família. E desde já também agradeço ao Padre Alexandre, né, pela acolhida, o carinho. E foi uma imensa alegria ter conhecido os senhores. E até a próxima, assim, se Deus e a Virgem Maria nos permitir. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso irmão.